Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte 2 da negociação, que é a parte da feitura dos contratos, né? Nós vamos fazer os contratos. E nós temos 3 modelos de contratos que a gente precisa saber qual é a sua função, qual que é a sua utilização. Nós temos a promessa de compra e venda, nós temos o compromisso de compra e venda e o contrato de compra e venda. Os 3 são contratos, tá? Cada um tem uma função, cada um tem uma utilização que a gente vai ver agora. Então vou começar aqui com o contrato de promessa, promessa ou juramento, né? Esse contrato aqui é o contrato assim que tem uma qualidade jurídica um pouco mais fraca que os outros contratos, tá, pessoal? Esse contrato aqui, ele tem natureza jurídica de contrato preliminar, ou seja, depois dele vai vir outro contrato que é o contrato de compra e venda. Então ele não é o contrato definitivo, ele é um contrato preliminar, tá ok? O que mais? Ele tem sempre objetivo a efetivação do contrato definitivo, então ele tem sempre objetivo de fazer o contrato de compra e venda principal, tá? O que mais? Ele estabelece as condições de seu cumprimento, né? Isso quer dizer o quê? Ele estabelece condições, por exemplo, tem um cliente que está comprando uma fazenda e essa fazenda tem uma dívida. Nós fazemos um contrato de compromisso, de promessa, quando ele está devendo essa fazenda e ele precisa pagar essa conta antes de passar, né, de fazer ali toda a escrituração, todo o contrato de compra e venda. E aí você deixa isso numa condição. Você vai registrar esse contrato? Se você registrar, ele não tem qualidade jurídica, ele não vai te assegurar de nada, porque esse contrato ele pode ser retratado, ou seja, você pode mudar ele, ou você pode simplesmente eliminar ele, cancelar ele, se você não concordar com as condições. Tá? Então as duas partes podem cancelar esse contrato a qualquer momento, se não estiverem de acordo. Tá? Então é um contrato preliminar que ele te dá uma condição, né? Olha, eu pago você dessa forma se você fizer isso aqui, se você cumprir o pagamento aí que você tem da dívida do seu imóvel, ou se você arrumar os documentos da fazenda, que às vezes está no inventário ou coisa assim. Tá? Ele é retratável, né? Quando passível de mudança, beleza? Ele pode causar o arrependimento, então ele pode, qualquer um pode se arrepender e cancelar ele a qualquer momento. Não há garantias jurídicas, tá? Eu tenho duas partes, o promitente comprador e o promitente vendedor. Você sabe que demorou para eu entender isso aí? E promitente quer dizer que ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma promessa, tá? Promitente quer dizer que ele está fazendo uma promessa. Tem o promitente comprador e o promitente vendedor. Muito bem. A promessa ela pode ser feita por meio de escritura? Não, pessoal. Olha, esse contrato ele pode ser feito de forma particular ou escrita, cabendo à parte escolher por qual irá fazer conforme dispõe o artigo. Então, esse contrato você não vai, por exemplo, registrar ele, tá? Ele vai ser um contrato de gaveta entre as duas partes, que às vezes não precisa nem reconhecer firma. É mais voltado a essa parte de quitações, de te dar uma condição, tá? Então ele não é um contrato que te dá uma garantia jurídica. Beleza? Bom, esse aqui então é o contrato de promessa, tá? Depois eu vou colocar os 3 para a gente comparar os 3 de uma vez para ver todos eles. Agora a gente vai ver o contrato de compromisso de compra e venda. Vamos ver no próximo vídeo. O contrato de compromisso de compra e venda, ele é tratado nos artigos 462 a 466 do Código Civil. Tá? Ele é um contrato dispensável, ou seja, ele não é obrigatório, tá? E é comum de ser encontrado em operações de compra e venda de imóveis. Tem como objetivo propiciar maior segurança das partes no tocante ao preço ajustado e à forma de pagamento. Não é passível de arrependimento. Ó, aqui já começa a mudar. Esse contrato ele não é passível de arrependimento.
Eu não posso simplesmente desistir do negócio quando eu faço o contrato de compromisso de compra e venda. Então ele é mais sério, tá, pessoal? Tá? Sendo o compromisso de compra e venda um contrato definitivo de natureza jurídica, de seu termo será a rescisão. Vamos dizer que eu registrei, esse contrato você pode registrar na matrícula. Tá? Se você registrar na matrícula, ele tem característica de definitivo, né? E aí você pode exigir, né, o recebimento ou várias situações aí dentro da justiça, tá? O compromisso de compra e venda pode ser registrado na matrícula gerando o direito real da aquisição. É aqui que começa a surgir o direito real da aquisição do comprador, com o contrato de compromisso, tá? O contrato de compromisso de venda pela qual as partes se obrigam a concluir outro negócio, sendo essencial a noção do pré-contrato que se obriga alguém a concluir contrato ou outro negócio jurídico. Então, normalmente ele é usado na mesma situação lá da promessa, só que a diferença é que agora você pode registrá-lo, tá? Ele tem capacidade jurídica, tá? Ele é um compromisso que não pode, de repente, desistir, não pode alterar. Mesmo não registrado na matrícula, o compromisso ele impede situações de venda do imóvel para terceiros. Olha aí, gente. Tá? O contrato pode ser definitivo ou não, e quando houver o registro da matrícula do compromisso de compra e venda, existirá o direito real de aquisição do imóvel, né? E o promitente vendedor passa a ter a obrigação de entregar o imóvel e do comprador reivindicar o imóvel de terceiro. Então, se no caso aqui desse contrato ele for registrado na matrícula, ele está valendo como direito aí de aquisição do comprador, e você, no caso, por exemplo, se você fez o contrato, assinou o contrato, tudo certinho, e o cliente não te entregar o imóvel, você pode recorrer na justiça com este contrato registrado na matrícula. Não adianta nada você ir lá reconhecer firma e não registrar ele na matrícula, ele não vai ter essa capacidade, tá? Atualmente a larga jurisprudência admite a compensação de valor de 10 a 25% do valor pago pelo promitente comprador a título de compensação, não mais que isso, tá? O compromissário comprador do imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida pela compensação dos gastos próprios da administração, feito pelo promissário vendedor, assim como o valor para arbitrar o tempo de ocupação do bem. Então, ó, isso aqui tudo pode ser assegurado ou cobrado, né, com esse contrato. Confere às partes mais segurança jurídica e as partes, olha só que interessante, lá na promessa, aqui na promessa, eu tinha o promitente comprador e o promitente vendedor. Aqui no compromisso, eu tenho o compromitente comprador e o compromissário, que é o vendedor. Então veja, gente, a linguagem do direito ela vai mudando à medida que eu vou trabalhando contratos diferentes. Fique esperto, anote aí no seu caderno. Compromitente comprador é usado no compromisso. Compromissário é usado no compromisso. Aqui na promessa você vai usar o promitente. Beleza, pessoal? Então essas aí são as diferenças. Beleza, vamos ver mais coisa. Contrato de compra e venda. Vamos ver como é que é o contrato de compra e venda. Vem comigo. No contrato de compra e venda, nós temos uma situação um pouco mais sólida, né? Nós temos uma situação um pouco melhor. A transferência de domínio mediante o pagamento de certo preço só é dono quem registra. Então, pessoal, aqui você vai ter a transferência do domínio, tá, pessoal? E você só vai assinar o contrato de compra e venda quando você quitar, ou quando você assinar o contrato de venda, você é obrigado a quitar o imóvel, né? Ou parcelar ali tudo certinho
a questão do contrato de compra e venda. Então, o contrato de compra e venda vai para o cartório e ele é o contrato definitivo da negociação antes da escritura e antes da matrícula, do registro da matrícula. Então, ele tem a transferência de domínio, o conceito dele está presente no artigo 481 do Código Brasileiro, tá? E ele fala que compra e venda o comprar e vender é o contrato em que a pessoa se obriga a transferir a outra, que é o comprador, o domínio de uma coisa corpórea e incorpórea mediante o pagamento de certo preço em dinheiro ou valor fiduciário correspondente. A natureza pode ser corpóreo ou incorpóreo, né? Corpóreo é quando são imóveis, móveis e semoventes. Semovente é gado, né? Toda essa parte que tem lá na fazenda. O contrato de compra e venda, quando ao término de seus efeitos estabelece direito real da propriedade, tá? Então, quando no término ali dos seus efeitos, ele dá o direito real da propriedade. É o contrato que te dá o direito real. Lá no compromisso, você tem o direito real, só que você precisa registrar ele, tudo certinho, você vai ter o direito real, você vai poder conquistar essa posse aí do imóvel. Tá? O que mais? Eu tenho aqui também, o que mais que eu tenho no contrato? Eu tenho um contrato translativo de domínio. O contrato de compra e venda que estabelece a reserva de domínio. O vendedor estabelece a posse do bem em questão para o comprador. Porém, a propriedade continua sendo do vendedor. Tá, pessoal? No contrato de compra e venda, você assina tal, mas lá no registro ainda está no nome do antigo proprietário. Então, só quando você escritura é que você deixa claro esse contrato. Então, esse contrato aí, na verdade, quando você escritura, você deixa claro para a população, para todo mundo, né, socialmente dizendo que a fazenda é tua agora, né? Daí você passa para o teu nome. Enquanto isso, o contrato de compra e venda, você vai ter acesso à fazenda, você vai ter a posse da fazenda, mas não, o documento não vai estar no seu nome ainda, tá? Bom, vamos lá. Elaboração do contrato de compra e venda, a gente tem os documentos do proprietário, do imóvel, tal. Informações imprescindíveis no contrato de compra e venda. Se a venda ocorrer com o intermédio de um corretor imobiliário, o proprietário deve considerar o valor da corretagem nesse contrato. Você já vem trabalhando desse valor da corretagem já nos outros contratos, mas aqui não pode faltar de jeito nenhum, tá? O registro do contrato de compra e venda após assinatura, ele pode ser registrado num ofício, né, de registro de imóveis competente a fim de informar que o imóvel rural está sendo comprometido até o pagamento será realizado completamente. Tá? Às vezes na compra de fazendas parceladamente, você vai registrar o contrato e aí você só vai passar a escritura depois de quitado o imóvel. Beleza? Qual a importância do contrato da compra? Primeiramente, não há como se fazer uma compra e venda do imóvel sem contrato, tá? Esse instrumento é muito importante na negociação, este documento que garante o cumprimento dos deveres e direitos de ambas as partes, tá, pessoal? Então ele é o contrato definitivo, ele é completo, ele é o mais importante. Como a venda só será concluída de fato depois da realização da escritura, olha só essa frase. Como a venda só é concluída depois da realização da escritura, ou seja, quando eu assino o contrato, quando há o pagamento, quando o cliente foi lá, o comprador assumiu a área, já está trabalhando na área e se ele comprou parcelado, enquanto ele está ali na área, 2, 3 anos, 5 anos que ele parcelou, ele não é o completamente dono da área. Ele só vai ser dono realmente quando ele fizer a escritura e registrar isso. Tá, pessoal? Registrar isso e aí vai ficar registrado lá na matrícula que ele é um novo proprietário. Isso aí só vai acontecer depois de quitar o imóvel. Beleza? No caso de alguma das partes descumprir o combinado, o devedor deve entrar um processo para reparar esse prejuízo. Tá? Lá no outro documento, né, que era o compromisso, né, o compromisso, ele também pode entrar na justiça, tá, e tentar reaver aqui a situação caso ele pague e o vendedor não entregue o imóvel. Beleza? Então aqui tem explicando certinho o que tem que fazer, o contrato de compra e venda, qual a importância, tá? E agora a gente vai ver um pouquinho da relação entre eles, tá ok? Vou fazer no próximo vídeo para a gente comparar aí cada um e a gente tá aí afinado com essa parte de documentação e vamos vender fazenda. Vamos que vamos!